No intervalo aí de 4 meses, dois dos streamings mais populares do Brasil, a Globoplay e a Netflix, trouxeram no catálogo duas séries brasileiras que prometem ser aí cases de sucesso, tamanha repercussão delas com o público e também o êxito delas com a recepção da crítica. Por conta desses fatores, Cidade Invisível e Desalma prometem apontar aí tendências que podem se repetir aí no mercado brasileiro de produção audiovisual e que é algo que até então não era explorado de maneira tão recorrente, que são as narrativas fantásticas. No cinema a gente já tem tido casos de bastante êxito, né? As Boas Maneiras do Marco Dutra e da Juliana Rojas, que traz a lenda do lobisomem para um contexto tipicamente brasileiro, que inclui até uma festa de São João, ou então A Sombra do Pai, que traz essa relação da gente com o mundo dos mortos. Então isso já tem sido exercitado com mais frequência até nos últimos anos, mas acredito que os casos de Cidade Invisível e Desalma, pela popularidade que as produções de streaming costumam trazer, pelo alcance que elas têm, acho que vai repercutir de maneira bastante positiva no próprio mercado, estimulando aí investidores a serem bem mais receptivos a esse tipo de narrativa do que antes. E no caso da Cidade Invisível do Desalma, é interessante perceber como é que eles abordam esse universo do fantástico de maneiras bastante distintas, né, com proposições bastante distintas de narrativa. O Cidade Invisível é um projeto criado pelo Carlos Saldanha, que tem uma experiência bastante longa com animações. Ele trabalhou na Fox durante muito tempo, foi responsável por Era do Gelo, Rio, e ele traz aí uma equipe formada por diretores que têm uma trajetória nas séries da HBO. Especificamente o Luiz Carone, que trabalhou em Pico na Neblina, e a Júlia Jordão, que fez O Negócio. O Cidade Invisível conta a história de um policial ambiental, interpretado pelo Marco Pigossi, e assim que a esposa dele morre, uma antropóloga, ele acaba descobrindo aí que todos aqueles seres mitológicos que a gente está habituado a ouvir, as histórias deles desde a infância, como o Saci, o Curupira, a Yara Mãe d'Água, né, a Cuca, eles existem de fato, eles habitam esse cotidiano urbano da gente. E a série meio que brinca com a presença desses seres folclóricos na nossa realidade. O Cidade Invisível ele meio que tenta fazer o que o Bright, a produção original da Netflix, dirigida pelo David Ayer, tentou fazer aí com esse universo fantástico acima do Equador, né? Com fadas, ogros, habitando aí uma Los Angeles urbana, contemporânea. Eles fazem isso, a Cidade Invisível faz isso com esses elementos aí da cultura brasileira. E faz de uma maneira bem mais eficiente do que o Bright do David Ayer, né? E é interessante como ele articula a origem desse universo fantástico em todo um contexto histórico brasileiro, de opressão do homem branco com mulheres, com negros, com índios, né, com a própria geografia, com a própria natureza brasileira. O Cidade Invisível ele tem um pouco aquela cara de produção brasileira para gringo ver. Então explora aí com a fotografia de um apuro estético muito aguçado, paisagens que as pessoas fora do país têm interesse de ver, né, como as nossas florestas, os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Mas é interessante como essa série explora essa questão das nossas lendas para compor, né, para realizar essa narrativa ficcional, algo que é bastante comum em outros países, na própria produção americana a gente vê isso com muita frequência, então ver isso num produto brasileiro e ser feito de maneira tão orgânica é bem interessante. E considerando aí que eles dão gancho para uma próxima temporada, tem ainda muita coisa para ser explorada aí nesse universo do Cidade Invisível. Enquanto Cidade Invisível explora esse universo fantástico para uma trama policial, investigativa,
mais lúdica, a gente tem o Djalma, que é um autêntico exemplar aí do gênero horror. O Djalma é roteirizado, foi criado pela Ana Paula Maia, que é roteirista do filme Deserto, do Guilherme Weber. A série traz a história da lenda da Ivana Kupala para o interior do Brasil, uma lenda que é ucraniana, numa cidadezinha do sul do país, que é habitada por imigrantes ucranianos. E utiliza aí elementos recorrentes do gênero, como a presença de bruxas, de sacrifícios humanos, né, de crianças que têm essa comunicação direta com o sobrenatural, e utiliza isso tudo numa atmosfera bem sombria, bem soturna. Diferente da Cidade Invisível, que explora aí na sua fotografia essas cores quentes desse Brasil tropical, o Djalma ele vai para o interior do nosso país e explora essas paisagens mais frias, né? Utilizando cores como o acinzentado, um azul acinzentado na fotografia, algo que gera um resultado bastante interessante. É uma direção de fotografia que colabora bastante para criar uma atmosfera que só contribui aí para a eficiência dos efeitos que o gênero quer proporcionar para a gente, espectador. Um aspecto muito interessante do Djalma é como essas personagens que habitam aquela história, elas no lugar de repelirem esse histórico desse flerte daquela comunidadezinha com o sobrenatural, aquilo parece atrair todas as personagens, parece seduzir todas as personagens. Isso é bastante interessante, porque em outras narrativas as personagens parecem evitar esse tipo de diálogo com o paranormal, com o sobrenatural. Aqui não, elas buscam isso. E tem atrizes muito interessantes no elenco, né? A Maria Ribeiro, a Cláudia Abreu e, sobretudo, a Cássia Kiss, que faz uma bruxa com cabelos brancos, longos. É curioso que essas séries tenham sido bastante populares e tenham vindo de um mercado aí que é conhecido tradicionalmente por aceitar de maneira mais natural, por ser mais receptivo por exemplo, dramas sociais, a comédias. Então, esse sucesso, esse êxito do Cidade Invisível, do Djalma, a gente espera que abra oportunidade aí para outras narrativas seriadas ou cinematográficas mesmo, que flertem aí com outros gêneros. Porque o que não falta aqui é gente disposta, né, a cumprir essa diversidade de possibilidades que a gente tem aqui para produzir. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam. Assistiram Cidade Invisível, assistiram Djalma, o que vocês acharam das duas séries. Deixa aqui no comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar esse sino aqui que lembra vocês toda vez que um novo vídeo for postado aqui no Chovendo Sapos. Dá like nos nossos vídeos, comenta eles, compartilha com quem vocês acham que pode se interessar por esse assunto. E eu espero vocês no próximo vídeo da gente aqui no canal. Tchau!